pensa sobre prosperidade? Você acha que prosperidade é só dinheiro? Vamos descobrir se prosperidade realmente é só dinheiro? Vou ler aqui para vocês com base bíblica, né? Aqui é um versículo da Bíblia. Eclesiastes 9:11 fala assim, ó: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco do sábio o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. O que esse versículo aqui nos mostra? Esse versículo aqui vem mostrar para nós que não é de tanto trabalhar, morrer de tanto trabalhar para adquirir a riqueza. Esse versículo aqui nos mostra que nós precisamos ter prudência. Nós precisamos atentar para o versículo também de Eclesiastes que diz para nós que há tempo determinado para todas as coisas. O agricultor, ele só planta na estação certa e também só colhe na estação certa. A prosperidade é para nós isso aí, a prudência. É mais a prudência do que o trabalhar e nada adquirir. A prosperidade para nós é também você poder deitar no seu travesseiro e dormir tranquilo, com as suas contas pagas, saber que o seu armário, o seu celeiro está suprido, né? E saber que você tem paz na sua casa, saber que a sua família está bem, que você tem saúde e que primeiro de tudo, eu deixei por último, mas é muito importante, Deus acima de tudo. Colocar Deus na frente de todas as coisas, tudo aquilo que você for fazer, pedir sabedoria para Deus, para que Deus lhe mostre o tempo certo. Prosperar não é você estudar durante 20 anos e deixar que as oportunidades passem na sua vida. Porque prosperar é você ficar atento às oportunidades, ao tempo e à oportunidade. Porque as oportunidades, elas podem não voltar mais nas nossas vidas. De repente, nós temos uma única oportunidade, que é aquela de lançar tudo aquilo que nós passamos o tempo lá aprendendo, estudando. Nós já aprendemos com os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, nós lá aprendemos a economizar. Porque quando os nossos pais tinham muitos filhos, né? E às vezes o pai trabalhava ali o trabalho braçal, duro ali na roça para trazer o alimento para a nossa família, para os filhos, né? E às vezes a mãe também precisava ir junto, trabalho árduo, de sol a sol. O que eles faziam? A mãe não deixava que a gente ia na panela tirar a nossa comida. Ela mesma tirava a nossa comida para que aquele tanto ali desse para cada um de nós nos alimentarmos. Os nossos pais, era a maneira que eles tinham de nos ensinar a economizar, a fazer a coisa certa. Então, prosperar não quer dizer que a gente precisa correr tanto para trabalhar. Quer dizer que o tempo em que nós estamos estudando, que nós estamos aprendendo, que nós passamos aprendendo é uma preparação. Mas nós não podemos ficar todo o tempo estudando, fazendo curso, tendo os diplomas na parede, mas não tendo atitude, não tendo ações. Porque nós temos que agir no tempo certo. E prosperidade não significa que nós devemos trabalhar, ajuntar e não ter tempo para usufruir. Não ter tempo para cuidar de nós, da nossa saúde, não ter tempo para passar com a nossa família, que é a melhor prosperidade, é o tempo que a gente senta ali na mesa. Você é daquela pessoa que tem tempo para colocar o seu almoço na mesa, a sua janta, o seu café da tarde, o café da manhã, que você tem um tempo ali para chamar, juntar ali a sua esposa, seu esposo, seus filhos, né? E fazer uma oração agradável, agradecer a Deus por aquilo que você tem, e tomar um café, um suco ou mesmo um copo de água, mas você sentar com a sua família e querer saber
porque é importante nós querer sabermos o que os nossos filhos estão precisando, o que você, esposa, precisa, o que você, esposo, está passando, porque de repente a gente só trabalha, trabalha, trabalha e nós não temos tempo para dialogar, para passar um tempo com a nossa família. Muitas das vezes nós não temos tempo de fazer um bolo e sentar assim, tomar um café da tarde com a nossa família, colocar os assuntos ali na mesa. E isso também é prosperidade. Qual o legado que eu e você vamos deixar para os nossos filhos? É material? É casa? É carro? É empresa? Será que eles estão preparados para usufruir, para administrar aquilo que nós vamos deixar para eles? Ou será que nós vamos deixar um legado para eles de homens e mulheres honestas, pessoas honradas? Porque eles podem fazer a parte deles. Porque quando a gente vai embora dessa terra, passa pouco tempo, nós já somos esquecidos. Mas o nosso legado pode ser lembrado por tempos, por anos. Eu me lembro que quando eu era pequena, a minha casa no final de semana era cheia. A gente vinha, reunia a família, estava tudo ali, a gente sentava muitas das vezes, sentava até no chão, na calçada, né? Hoje não dá mais, as pessoas não têm tempo, tá todo mundo tão corrido. E prosperidade, as pessoas correm, correm, correm achando que prosperidade é dinheiro, é para juntar riqueza. Não é pecado você ser rico, não é. Mas o melhor é você usufruir daquilo que você tanto almejou ter. Você pode ter uma vida simples, porque tem gente que confunde simplicidade com pobreza, com miséria. E não é nada disso. Porque muitas das vezes a gente escolhe aquilo que nós queremos ter e ser. Porque se eu escolher e morar num sítio hoje, se eu escolher morar num sítio, criar minha galinha, plantar minha horta, criar o meu porco, seja lá o que for, não significa que eu sou pobre. Significa que eu escolhi ter uma qualidade de vida melhor. Significa que eu escolhi me alimentar melhor. A dar para mim e para minha família uma vida melhor. Porque a gente vive na correria do dia a dia, tão estressado, é trânsito, é trabalho, é patrão, é vizinho, é tantas coisas e nós esquecemos de cuidar de nós mesmos. E isso não é prosperidade. Eu quero contar para vocês aqui, de experiência própria mesmo, que eu, quando eu era mais nova, mais jovem, eu também era assim, vivia na correria. Valeu a pena? Valeu a pena, porque hoje eu tenho a minha casa, eu construí minha casa, foram muitos pães vendidos, porque até hoje ainda faço pão para vender, mas faço bem menos. Eu fazia 50 pães todos os dias para vender. Eu e meus filhos, até meu esposo, a gente saía vendendo os pães na rua todos os dias, para a gente conseguir. Mas eu quero dizer para você que você tem que ter um objetivo. Nós temos que ter um objetivo, olhar, traçar uma meta e falar, não, eu quero alcançar esse objetivo, mas sem deixar de lado a família, sem deixar de lado as coisas que são importantes. Porque não adianta a gente morrer de tanto trabalhar. Não adianta trabalharmos se ficarmos doentes e depois não conseguirmos. Eu também já fui catadora de latinha e de papelão. Não tenho vergonha de falar isso não, porque isso para mim não é vergonha. Eu lutei muito para eu comprar esse pedaço de terra aqui, no qual eu vivo hoje, que eu construí a minha casa. Catei muito papelão, latinha, para pagar a entrada do terreno. Eu lutei, mas também eu precisei ter sabedoria. Porque outrora eu era uma pessoa que tudo que eu ganhava, eu gastava. Eu não tinha controle financeiro. Às vezes eu nem precisava de tal coisa. Eu quero ensinar você que nós devemos ter um objetivo, traçar um objetivo e lutar por ele. Porque se a gente trabalhar e gastar tudo que a gente ganha, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos adquirir nada. Nós usamos a nossa força enquanto ainda somos jovens.
Porque depois que a gente adquire uma certa idade, nós não temos mais o mesmo vigor, nós não temos mais as mesmas energias. Aí essa é a hora de nós usufruirmos aquilo que nós guardamos durante um tempo. É por isso que nós temos que ter um lugar para guardar. Nós temos que investir um pouco daquilo que nós ganhamos. Nós temos que fazer primeiro, quando a gente recebe o nosso pagamento, quando a gente é CLT ou quando a gente trabalha por conta, nós devemos ter um lugar para a gente guardar o dinheiro. Nós não podemos gastar tudo, nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. E é tão bom a gente ter uma reserva, é tão bom a gente deitar, dormir tranquilo, sabendo que nós temos uma reserva para a qual nós podemos contar, primeiramente com Deus, é claro, mas nós precisamos ter uma reserva financeira. E isso significa também que não é para a gente, sabe aquele ditado, não colocar todos os ovos em uma cesta só, em um lugar só, né? Porque de repente você está com aquele monte de ovo, tropeça e cai, quebra todos os ovos. Então, isso significa que nós devemos aprender a investir o nosso dinheiro. Nós precisamos aprender a administrar aquilo que nós ganhamos. Nós temos que aprender a respeito de várias aplicações. E não é aplicar o nosso dinheiro naquilo que alguém falou para você, olha, faz isso aqui que deu certo. De repente deu para o fulano, mas para você é diferente. Eu já tentei várias formas de guardar o meu dinheiro, de investir. Já investi em ações, em criptos, mas eu fui tendo a experiência, fui fazendo a experiência, mas não coloquei tudo num lugar só. Coloquei um pouco em cripto, coloquei um pouco no FIES, coloquei um pouco no Tesouro Direto, no CDB, para eu ver qual que seria a melhor fórmula de guardar o meu dinheiro. De eu ter uma situação, porque eu passei por uma situação muito difícil. No ano de 2019, quem trabalhava CLT, quem tinha microempresa, acabou fechando as empresas. Mas quem sabia trabalhar online, quem administrava bem essa ferramenta no qual eu estou gravando hoje para você aqui, se deram bem. Estão até hoje, se deslancharam, muitos se deslancharam, muitos se destruíram, mas outras pessoas usou isso para poder crescer. E foi uma forma que a pessoa viu, foi a oportunidade, foi o tempo que apareceu para aquela pessoa. Nós devemos nos preparar, devemos estar preparados para que nós possamos ter uma boa administração. Eu hoje tenho a minha casa, mas eu precisei saber guardar o meu dinheiro. Eu tive que esperar aparecer uma promoção de pisos, de bons pisos, como que fala assim, um feirão, ou talvez um limpa de estoque, para eu poder comprar. Isso não significa também que eu comprei o pior. Não, eu esperei ter um saldão, uma oportunidade. Nós temos que ter guardado um pouco para a hora que tem uma oportunidade dessas. Não é lançar tudo, não é jogar tudo fora. Nós precisamos ter sabedoria. O que Salomão pediu a Deus? Ele pediu sabedoria. Pediu sabedoria para entrar, para sair, para administrar. E ele foi o homem mais rico. Foi sábio em tudo quanto é coisa, em riquezas, tudo que ele colocava a mão prosperava. Nós precisamos ter acesso. E como que a gente vai ter acesso a essas coisas? Estando preparados para quando a oportunidade surgir. Deus não olha para a nossa situação, porque Senhor, Ele não olhou para José, a situação que José se encontrava, na situação de presidiário que José se encontrava, para fazer ele governador do Egito. O Senhor deu a ele acesso. O Senhor deu a ele acesso ao trono de Faraó. E nós devemos estar preparados para quando o Senhor nos der acesso a algo, nós saber o que fazer com aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. De repente, a gente luta tanto para ter um carro, né? Um carro melhor, aí, um carro do ano. Aí o que acontece? Nós não estamos preparados para pagar o imposto. De repente, a gente não tem
não está preparado para trocar uma peça daquele nosso carro se precisar. Nós não estamos preparados para pagar o seguro do carro, porque nós precisamos. E daí? Vale a pena? De repente vem alguém e rouba aquilo que a gente tem. Então nós devemos nos preparar, pedir para Deus, Deus nos prepare para aquilo que o Senhor tem para nós. O que é que o Senhor tem para nós? Ele fala que o que o nosso ouvido já ouviu, o que os nossos olhos já viu, não se compara ao que ele tem para nós. Então significa que ele tem coisas grandes, mas ele não pode colocar em nossas mãos aquilo que nós não sabemos, que nós não vamos dar conta. Quantas pessoas que você já viu aí abrir uma empresa e de repente a empresa daquela pessoa é até boa, tem produtos bons, tem coisas boas, e ela passa lá anos e anos e não prospera. E de repente uma outra pessoa vem com uma empresa que às vezes não tem tanto a oferecer, tem bem menos, mas ela prospera. Você já ouviu? Já ouviu, já viu ou conhece alguém assim? Mas é conhecimento, porque às vezes a pessoa acha que eu tenho um bom produto, mas ela não sabe administrar, ela não tem conhecimento sobre aquele produto que ela tem, ela não tem conhecimento das pessoas para a qual ela precisa apresentar aquele produto, ela não tem a estratégia, mas o outro, o produto dele não é tão bom, mas de repente ele tem as pessoas com que possa fazer com que aquele produto dele melhore, porque as pessoas vão falar assim, olha, eu tenho uma opinião boa para te dar, e a gente vai receber críticas, nós recebemos críticas, mas aquilo que for bom, a gente pega e guarda para a gente poder usar, mas aquilo que for ruim a gente descarta. Já viu a gente colocar areia, né, na peneira e peneirar? O bom, a areia boa sai para baixo, e aquilo que não presta a gente descarta fora. É a mesma coisa. As pessoas vêm e nos dão opinião, dá palpite, mas se for bom, de repente, fulano falou uma coisa, a gente tem que estar atento, fulano falou uma coisa, de repente isso é bom. Eu gosto muito de cozinhar. Então, todas as pessoas, a maioria das pessoas que vêm na minha casa, que vêm almoçar, ou que vêm tomar um lanche, ou que vêm para conversar e eu ofereço alguma coisa das quais eu faço, que eu gosto de fazer, as pessoas falam para mim, você está perdendo tempo porque você não monta um restaurante. Se você montar um restaurante, você vai se dar muito bem. Mas só que eu não estou preparada, não é isso que eu quero. Eu não quero montar um restaurante. De repente, é até isso que Deus quer para mim. Mas eu ainda estou esperando. Estou esperando a oportunidade certa, porque não adianta eu abrir as portas, eu não ter um funcionário para me ajudar, porque sozinha eu não vou conseguir, porque a palavra mesmo fala que é bom estarmos em dois, né? Melhor estarmos em dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, eu preciso, pelo menos, para começar, de um bom funcionário, um funcionário eficiente, ou então que esteja disposto a aprender o jeito que eu quero que faça funcionar, porque sozinho eu não vou dar conta. Sozinha você não dá conta. Às vezes eu já fui assim, sabe? E tive que aprender a ser diferente, mas eu achava que se os outros colocassem a mão naquilo que eu estava fazendo, vamos supor, eu preciso fazer um salgado, eu tenho uma encomenda de salgado, mas eu não queria que ninguém me ajudasse, eu me matava de fazer sozinha, porque eu achava que era do meu jeito, se alguém colocasse a mão, aquela pessoa que já conhecia o meu salgado, ela ia sentir diferença, mas às vezes eu ficava exausta, e muitas das vezes nem entregava aquilo que eu já estava acostumada a entregar para os meus clientes, que é o melhor, que é a qualidade. Então, nós devemos estar atentos a esse tipo de coisa, porque para nós prosperarmos, nós precisamos estar bem. Quem é que prospera doente? Né? Quem é que prospera para baixo, com depressão? A pessoa depressiva, ela pensa em prosperar? Não. A pessoa ansiosa, ela vai conseguir prosperar? De repente ela até prospera, mas a ansiedade dela é tanta que de uma hora para outra ela vai falar, nossa, não sei como, eu não sei o que aconteceu. É por isso que nós devemos estar preparados. Nós devemos buscar respaldo
Nós devemos buscar em Deus, que sabe todas as coisas, que pode nos ensinar. Porque nós temos aqui, eu tenho aqui um livro, ó, esse livro aqui, chamado Bíblia, ele é a nossa receita diária para tudo. Aqui fala de tudo que você quiser, fala da sua saúde. O Senhor Deus, ele é tão bom conosco que ele fala como que nós devemos nos alimentar de grãos, que a gente devia comer pão sem fermento, que a nossa farinha deveria ser, não essa farinha nossa que a gente tem hoje, que tem muita mistura, né? Mas a gente não obedece, a gente quer comer comida gordurosa, a gente quer comer de qualquer jeito, quer comer muito. A gente muitas das vezes não consegue. Tem gente, já vi gente comer 4 pães no café da manhã, para que isso? Para ficar doente, ficar obeso, um coração gorduroso e não conseguir fazer mais nada na vida. Então nós precisamos ter um objetivo. Quero pedir para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, que juntos nós podemos aprender muitas coisas. Você também pode aí deixar sua opinião, deixar uma frase que eu possa falar no próximo vídeo, algo que você fez, que deu certo, ou até mesmo que não deu certo, para que outras pessoas também possam ser ajudadas através disso. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos, a palavra, já falei aqui, tem um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes a gente semeia na hora errada, na terra errada, no lugar errado. Aí dá errado, a gente já quer largar, achar que não tem talento, mas é que a gente não esperou a oportunidade certa. Eclesiastes fala sobre o tempo certo. Até isso Deus fala para nós. Qual é o tempo certo? E você, o que você está fazendo? Você só está correndo atrás de riquezas e não está tendo tempo de usufruir da riqueza que você ajuntou? Você está tendo sabedoria? Você está cuidando da sua saúde para você usufruir daquilo que o Senhor vai colocar nas tuas mãos? Porque eu tenho certeza que os meus sonhos ainda vai ser realizados. É a fé. Nem que a gente morra esperando, não tem problema, nós temos que manter a fé, porque de repente acontece. E quando acontecer? Quando acontecer o nosso sonho? Está na hora de tirar o nosso sonho daqui, colocar ele no papel, traçar o seu sonho, desenhar, apresentar para Deus, para que Ele te dê estratégia, para que Deus te dê sabedoria, para você saber onde que você possa guardar o seu dinheiro. Onde você possa tirar, que você tem que tirar. É obrigação você tirar um pouco para você mesma, uma parte para você, porque do que adianta você trabalhar e dar tudo para os outros e não se pagar e não ter nada? Vale a pena isso? Não vale, tá? Esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. E quando chegar até você, eu espero que de alguma maneira esse vídeo te ajude. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero aqui estar orando por você, por sua casa, pela sua família, que você possa ter estratégia, que o Senhor Deus te dê sabedoria, para que você possa lançar a semente sobre a terra na hora certa, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te apresentar aqui as pessoas que vão assistir esse vídeo. Quero apresentar a vida de cada uma delas, a casa, a saúde. Visita agora, Pai, o celeiro. Visita o guarda-roupa, a geladeira. Visita o coração, dê estratégia para essa pessoa, eu te peço. Dê sabedoria, caminha com ela, mostra para ela o caminho. Mostra uma luz no fim do túnel para essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Dê uma ideia quentinha vindo aí do céu para que essa pessoa possa colocar ali em prática aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Porque o Senhor não se agrada que nós faltamos as coisas na nossa casa. O Senhor não agrada que nós sejamos miseráveis, que nós passamos falta das coisas. Abençoa essa pessoa que está assistindo, Pai. Abençoa a casa dela, onde ela colocar as mãos dela. Dê os dons, abençoa os dons que o Senhor colocar, porque o Senhor dá dom para cada um de nós. O Senhor capacita para nós fazermos o melhor. Continua abençoando a boleira, a crocheteira, o CLT, o serralheiro,
o pedreiro, abençoa os professores, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa aquelas pessoas que estão necessitadas de uma renda extra, que estão tendo um sonho para ser realizado. Vai abençoando as costureiras, as cozinheiras. Visita as donas de casa, as mulheres sábias, porque as mulheres hoje são empreendedoras maravilhosas. Desde lá já vem, né? As mulheres que empreendiam. Tem, tem relatos maravilhosos de mulheres que elas cuidavam, que elas faziam render as coisas, que elas cuidavam com carinho, que elas também empreendiam, que elas orientavam as suas servas. Louvado seja Deus pela vida das mulheres. E abençoa os homens também, para que eles possam levar o pão, o alimento, para que eles sejam homens honrados, meu Deus, perante a sua família e perante o Senhor Deus. Faça de nós pessoas honestas, pessoas íntegras, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eu já quero te agradecer por cada inscrito desse canal, porque esse canal, meu Deus, não é meu, é seu, é nosso. Abençoa as pessoas que estão inscritas nesse canal, as que estão assistindo esse vídeo, as que vão chegar em nome do Senhor Jesus. Eu já quero te agradecer. Galera, ó, meu beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye, galerinha.